Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Se é a sua primeira vez, seja também muito bem-vindo. Eu já te peço desde já para você curtir esse vídeo, de se inscrever no canal e que compartilhe essa mensagem para muitas outras pessoas. Ative o sininho também para você não perder nenhuma notificação. E nós estamos nessa aventura fantástica dessa série As Cartas de um Prisioneiro. E hoje nós estamos na segunda mensagem que nós vamos estar trabalhando sobre Filipenses, capítulo de número 4, onde diz: tudo eu posso naquele que me fortalece. Que você possa ser muito abençoado e que você realmente possa aprender mais da palavra de Deus. No final desse vídeo, não saia, eu ainda quero deixar 2 recados para a sua vida, tá bom? Um beijo no seu coração e fique com a segunda mensagem, Tudo eu posso, as cartas de um prisioneiro. Olá, queridos, tudo bem? Tudo bem? Tudo na paz? Quantos estão felizes com Jesus aí? Diga eu. Mas graças a Deus, quantos podem levantar suas mãos para o alto e dar uma linda salva de palma ao único Senhor e Salvador, a Jesus Cristo, nosso Senhor, a Ele todo louvor, toda glória, toda adoração, porque dEle, por Ele, para Ele, nós estamos aqui nessa noite. Aleluia! Aleluia! Quero dar continuidade na nossa série de mensagem. Irmãos, só para contextualizar, semana passada nós começamos essa série de mensagens chamada As Cartas de um Prisioneiro. E hoje nós vamos dar continuidade. Começamos com o livro de Efésios, são 4 livros que são chamados as cartas da prisão. Livro de Efésios, livro de Filipenses, livro de Colossenses, livro de Filemon. Ah, pastor, mas Timóteo, 2 Timóteo, Paulo também estava preso. É verdade, mas ela é chamada uma carta pastoral, até por causa do seu contexto. Mas nós estamos falando sobre essas 4 cartas. Não será cartas seguidas, ou seja, Efésios, a gente não vai fazer nenhuma sequência lógica, mas nós vamos conversar, tirar muitas lições dessas 4 cartas. Então, eu convido você a entrar nessa aventura que vai ser maravilhoso. Cutuca a pessoa que está do seu lado e fala bem assim: entra nessa aventura. Aleluia. Entre nessa aventura maravilhosa. E hoje, com a graça do Senhor Jesus, quero conversar com os irmãos, ainda nessa série, As Cartas de um Prisioneiro. Se você perdeu a primeira mensagem, que foi semana passada, está no YouTube. Aí, esse material, compartilha. A mensagem eu estou pregando, mas tem outros pregadores, a Adriane já pregou, minha esposa, outros irmãos. O grupo não é, sabe, esse vídeo não é para mim, não é para curtir, compartilhar, e o Júnior. Não, é a palavra de Deus. Palavra de Deus. Compartilha mesmo. Usa as suas redes sociais. Fala de Jesus. E aí, se você perdeu a mensagem domingo passado, você pode acessar lá o canal, curtir, compartilhar. Tô que nem blogueiro, irmã Ariadne? Que nem blogueiro agora. Amém, meus amados irmãos? E hoje, continuando essa série, As Cartas de um Prisioneiro, o tema hoje é Tudo eu posso. Você pode repetir aí: tudo eu posso. Você pode repetir mais uma vez: tudo eu posso. Agora fala para você, é profeta, profetiza dessa noite, boca de profeta, para o seu irmão, fala bem assim: tudo você pode. Amém? Tudo nós podemos. E baseado nessa mensagem, hoje eu quero compartilhar baseado na carta de Filipenses. Hoje vamos para a carta de Filipenses. Irmãos, a carta de Filipenses é uma carta espetacular, maravilhosa. É uma carta, na sua síntese, de um agradecimento a Deus. É uma carta cheia de alegria. Tanto é que é um versículo que você tem que decorar. Galera Difflin, aqui os starts, parabéns. Ontem foi maravilhoso, Que festa maravilhosa ontem, eu estava aqui com a galera, sabe? Um versículo tão simples, Filipenses 4:4. Olha aí, bem fácil. O que diz lá? Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Que palavra abençoada. Você tem que decorar, irmãos. Filipenses 4:4. Diz o quê? Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Mas alegrai-vos em quê? No Senhor. Tem segredo. E esse, irmãos, é interessante que os comentaristas dessa carta, eu peguei 2 comentaristas bíblicos, o Moody fala o seguinte:
que o livro de Filipenses, ele revela o apóstolo Paulo como radiante no meio de tempestades e tensões da vida. De um homem radiante, de um homem feliz. Eu coloquei essa foto é de IA, irmãos. Eu estou aprendendo a usar IA. Se puder apagar aqui a luz rapidinho, corre lá, a galera santa. Eu fiz de propósito, lá na IA, eu pedi para colocar assim, uma imagem do apóstolo Paulo na prisão, sorrindo, escrevendo a carta. E olha, eu gostei tanto dessa imagem, quando a IA fez. O sorriso do apóstolo Paulo. E esse comentarista bíblico, obrigado, pode ligar, fala que o apóstolo Paulo estava radiante no meio de uma tempestade, no meio de uma adversidade. William Barclay, um outro comentarista bíblico, ele fala que a epístola de Filipenses foi chamada a epístola dos ensinos excelentes. Não é uma carta difícil de entender, irmãos, e tem tantos segredos, apenas 4 capítulos. E Paulo, ele, na sua segunda viagem missionária, em Atos capítulo 16, quando ele sai e vai fundar várias igrejas, na sua segunda viagem, ele chega à cidade de Filipos, na Grécia. Uma cidade, irmãos, que era mais ou menos a 4ª cidade romana, mais queridinha de Roma, do Império Romano. Até porque fica na Grécia, e era um entreposto do Oriente para o Ocidente, criada pelo Alexandre Grande, o pai do Alexandre Grande, Filipos. Por isso que o nome é Filipos, Filipenses, aquele povo, os filipenses. E Paulo funda uma igreja poderosa, uma igreja que você já vai ver no decorrer dessa mensagem, uma igreja generosa. Como essa igreja aqui é generosa. Nós vamos já chegar, generosa, ama o Senhor Deus. E aí Paulo, preso, lembra, nós estamos num ambiente que Paulo está preso. Paulo está preso. E ele escreve essa carta lá em Roma, enviando para essa igreja de Filipos, na igreja que ele havia fundado. E aí, irmãos, uma carta que tem tanto agradecimento. E aí, eu falei semana passada, o que é mais importante? Aí você tem a sua opinião, cada um tem a sua opinião, eu não vou divergir. Não é aqui nem te convencer para você aderir à minha opinião. Mas o que é mais importante? A vida ou a liberdade? Fica aí no seu contexto e você responde, eu tenho minha opinião. Mas é interessante, irmãos, que imagine uma pessoa que é privada da sua liberdade. Uma pessoa, eu falei semana passada, só para contextualizar, uma pessoa que não pode sair. Uma pessoa que não tem mais a família por perto. Uma pessoa que está acorrentada. E o apóstolo Paulo, semana passada eu falei da prisão, uma pessoa que estava dentro de um buraco. Naquele buraco, naquele contexto, Paulo está falando, alegrai-vos no Senhor. Uau, isso é maravilhoso. E nessa mensagem, já estou fazendo um spoiler, você vai descobrir o porquê Paulo, ele se alegrava no meio de uma prisão. Aí abra sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo de número 4, versículo 1. Filipenses, capítulo 4, versículo 1. Aleluia. Diz o seguinte: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Primeiro versículo do capítulo 4, Paulo está falando, olha, vocês são uma igreja muito amada, e eu pego esse contexto de Paulo e eu falo hoje para você da comunidade Nobre aqui, vocês são uma igreja muito amada. Sabe, e saudoso, durante a semana eu tenho saudade dos irmãos, de estar aqui, de estar junto com os irmãos, é tão bom revê-los. E ele fala, esse mesmo conselho, ele fala, irmãos, fiquem firmes no Senhor. Fiquem firmes no Senhor. E essa é a dica, e essa é a minha oração, é que eu e você, nós possamos ter uma vida firmada em Deus, firmada no Senhor. Agora vamos pular para o versículo 10. Olha o que diz a Bíblia. E aqui, irmãos, tem um versículo que é muito conhecido. Muito conhecido. E olha o versículo 10, fala assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes ao meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi
a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E o versículo 13, se você puder ler junto comigo, 1, 2, 3, e tudo posso naquele que me fortalece. Vamos repetir juntos, 1, 2, 3, e tudo eu posso naquele que me fortalece. Esse é o versículo muito famoso. Versículo 14, todavia, fizeste bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas 2, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos. O que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E olha o versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Uau, que contexto. Pastor, o senhor já vai falar sobre oferta? Não vou falar sobre oferta. Mas aqui tem um povo, Filipos, tão generoso, que amava tanto o Senhor Deus. Paulo não pede oferta aqui. Você vê no texto ele pedindo, me manda uma oferta, me manda um donativo. Não. Eles eram tão apaixonados pela causa de Cristo, pela pregação do Evangelho, que aqueles irmãos entenderam e fizeram uma oferta, não somente uma, mas 2 vezes, e enviaram para o apóstolo Paulo. Que coisa maravilhosa, irmãos. Sabe, eu lembro, tem um pastor nosso, eu gosto quando ele fala isso, no momento da oferta, não é para te convencer a ofertar, não é. A oferta, ela tem que sair, meus amados irmãos, de um coração amoroso, de um coração generoso, nada por obrigação, nada de... E olha, eu abro esse parênteses, já vi várias vezes pastores dizendo, olha, se você não ofertar, você não é abençoado. Se você não dizimar, Deus, você está travando a bênção do Senhor. Porque Ele repreenderá o devorador, o cortador, o migrador e tal, etc. Deixa eu te falar uma coisa. Meus amados irmãos, você pode até agir debaixo de uma lei, mas é muito melhor viver debaixo da graça. É muito melhor viver debaixo da graça. Quer um exemplo? Vou te dar um exemplo bem simples. Eu sou casado com a minha esposa e ela é casada comigo, certo? Pela lei, ela é obrigada, até é bíblico isso, tá? 1 Coríntios fala sobre isso. Ela é obrigada a me beijar, porque ela é casada comigo. Bíblico, depois eu entro nessa parte bíblica aí. Mas porque nós somos casados, será que ela ia gostar de ser obrigada a me beijar? Todo dia? 24 horas, de manhã, tarde e noite? Mas não é melhor ser pela graça? A lei é assim. A graça, você é tão... Sabe o que é a graça? Graça é assim. Espero que ela faça nesse exato momento. Não está combinado. Tá bom, meu amor? Você entendeu? Não está combinado. Espero que você faça isso. Mas imagina, ela levanta do seu lugar, nesse exato momento. Ela está se perfumando, irmãos. Ela levanta do seu lugar. Aí ela sobe. Aí ela fala bem assim: meu amor, você é um marido fantástico. Você é um marido fenomenal. Você é tudo que eu pedi por Deus, para Deus. E você é a bênção que o Senhor me deu. E sabe, você é tão abençoado, eu sou tão abençoada por Jesus. Ela dizendo, eu sou tão abençoada por Jesus, que eu não tenho como não resistir.
E eu não tenho como não te dar pelo menos um beijo toda hora. Isso não é a graça? Não é mais saboroso? Não é melhor? Não é mais, sabe, eu tenho que achar um adjetivo do que obrigada? Não, você tem que fazer. Mas sabe, é a graça. Nada obrigado. Tudo é pelo amor. Tudo é pelo, sabe, porque o casamento, a bênção, e aí ela vai espontaneamente e vem e me beija, irmão. De novo. Te amo. Não é mais gostoso? É isso que Deus quer. É isso que o Senhor quer. Nada obrigado. No reino de Deus, nada é obrigado. Agora, quem entendeu aí, diga amém. É tudo debaixo da paixão pelo Senhor. Mas entenda que eu quero chegar no versículo 13. E diz o seguinte: tudo eu posso naquele que me fortalece. Irmão, você sabia que esse versículo é um dos versículos mais mal interpretados da Bíblia Sagrada? Porque quando nós ouvimos e quando nós lemos, e até quando nós utilizamos esse versículo, geralmente é versículo de conquista. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Porque aí você se sente fortalecido pelo Senhor. E agora você é um guerreiro. E você vai para a batalha da vida. E realmente você começa a declarar esse versículo: tudo eu posso naquele que me fortalece. E aí você, agora sim. Agora eu tenho a força do Senhor Jesus. E agora eu vou conquistar. Agora eu realmente vou ganhar. Agora porque é o Senhor que me fortalece. E diz a Bíblia, você ainda usa a Bíblia: tudo eu posso naquele que me fortalece. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sabia que esse versículo é um dos versículos mais mal interpretados. Primeiro, quando nós interpretamos a Bíblia Sagrada, eu preciso entender que a Bíblia, que a palavra de Deus tem um contexto. Eu não posso pegar um texto e tirar do seu contexto. E vamos analisar o contexto que nós acabamos de ler. Primeiro, Paulo está preso. Aonde é que tem alegria no meio de prisão, irmãos? Aonde é que tem alegria? Uma pessoa que recebe a condenação de uma cadeia, a primeira coisa que pergunta: acabou a esperança, acabou minha vida, acabou tudo. Paulo está no meio de um contexto, não é de vitória, é de derrota. Paulo está num contexto de muita diversidade. E sabe o que eu aprendo quando Paulo fala assim: tudo eu posso naquele que me fortalece? Sabe, não é sobre tudo que você pode conquistar, mas é tudo que você pode suportar. É tudo que você pode suportar. O Senhor Deus vai te trazer uma força sobrenatural na tua vida, capaz de suportar qualquer circunstância. Aí sim eu digo: tudo eu posso naquele que me fortalece. E às vezes, ou da grande maioria das vezes, ou na natureza humana, eu e você, eu não quero te desanimar não. Não estou te trazendo nenhum testemunho ruim. Mas a vida não é feita de vitórias somente. A vida é feita, às vezes, de derrotas. A vida, às vezes, é feita de apertos. A vida, às vezes, é feita de prisões. A vida, às vezes, nos leva a prisões. Não sei qual é a área da sua vida. E eu e você, nós precisamos entender que mais do que Deus quer te fortalecer, Deus, Ele quer provar a tua fé. E a tua fé não seja uma fé rasa, mas uma fé firmada no Senhor. Uma fé que Deus possa olhar, como Ele olhou para Jó: esse é um homem íntegro e fiel. Pode suportar qualquer situação. Não vai negar a sua fé. Porque às vezes nós estamos em apertos. Às vezes nós estamos em apuros. Às vezes nós estamos em luto. Às vezes nós estamos em ciladas. Mas assim, mesmo assim, nesses momentos, às vezes muito difíceis da nossa vida, eu creio tanto no Senhor, como Paulo, e eu declaro: tudo eu posso naquele que me fortalece. Você pode repetir junto comigo: tudo eu posso naquele que me fortalece. Aleluia, aleluia. Sabe, meus amados irmãos, semana passada eu falei sobre a graça do Senhor. A graça de Deus, o segredo revelado que Paulo entendeu, que quando ele recebe da graça, irmãos, o que é a graça? O favor imerecido. Quando ele recebe esse favor imerecido, a sua vida totalmente mudou.
era uma outra história. 2 Coríntios, antes de Paulo ser preso, 2 Coríntios tem um relato do apóstolo que ninguém sabe o que é. Mas ele relata que aconteceu um espinho na carne. Alguém já teve um espinho na carne aí? No pé? Hoje minha filha falou assim: pai, quando eu vi ela estava cutucando o pé. O que foi, minha filha? Estou tirando um vidrozinho que quebrou um vidro aí. Eu sem querer estava descalço, pisei e está me incomodando. E ela tirou. E aquilo incomodou, aquilo incomodou. É o que Paulo está falando. Só que ele não disse o que incomodava ele. Ele talvez seja algum irmão que estava perseguindo ele. Não se sabe que espinho é esse. Talvez era algo familiar, não se sabe. Mas era algo que botava Paulo para baixo. Era algo que realmente Paulo estava numa situação muito difícil. E ele escreve 2 Coríntios num espinho na carne. E aí Deus libera uma palavra para Paulo. E ele escreve dizendo o seguinte, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Ele fala assim: então ele me disse, e eu digo para você também e para mim: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. Paulo está falando o seguinte: olha, nos momentos mais difíceis da nossa vida, eu preciso aprender lições daquela fraqueza, daquela circunstância, daquele espinho na carne, daquela cadeia, que vai me trazer lições para viver uma vida muito forte e firmada no Senhor. Firmada no Senhor. E o segredo, irmãos, é a graça do Senhor. O segredo da nossa vida é recebermos da graça. Paulo entendeu a graça do Senhor basta para ele. O favor de Deus, a salvação, o amor de Deus para com a vida do apóstolo Paulo resolvia qualquer circunstância. Esse amor, por isso que no versículo 11 de Filipenses 4:11, ele fala assim: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer situação. Aprendi a viver contente. Por que contente? Por causa da graça, por causa do favor, por causa que tem algo muito maior. E Paulo, no final da sua vida, ainda em cadeia, em 2 Timóteo, irmãos, ele tinha a revelação da graça. E a minha oração é que todos nós venhamos ter também a revelação da graça. A graça do Senhor já está sobre a sua vida. A graça de Deus já está sobre você. A minha graça te basta. E no final da vida do apóstolo Paulo, prisão, ele já sabia que ele ia ser morto. Já estava muito próximo. Aí ele fala bem assim: combati o bom combate. Como é que nós combatemos o bom combate? Porque nós temos a certeza da graça. E Paulo não olhava as circunstâncias naturais da sua vida, ele olhava o porvir. Aí ele declara em 2 Timóteo 4:8: já agora a coroa da justiça me está aguardada, no qual o Senhor, reto e juiz, me dará naquele dia. Ele sabia que podia matar o seu corpo, podia passar a tribulação que fosse, a prisão que fosse, mas tem uma coroa esperando para ele. Por quê? Por causa da graça. Quando você recebeu da graça, a notícia que eu te dou é que tem uma coroa no final da sua vida que vai ser dada para você. Por quê? Porque você permaneceu fiel na graça do Senhor. E aí, eu sei que tem situações tão difíceis. Às vezes, meus amados irmãos, não teríamos tempo para falar das lutas que o ser humano passa. Não teríamos tempo de falar das tragédias que o ser humano passa. Mas deixa eu dizer uma coisa: Paulo entendeu a graça. E ele entendeu. E eu digo para você nessa noite: a graça do Senhor te basta. A graça do Senhor te basta. Por isso que Paulo fala: eu estou contente. Em meio de cadeias, eu tenho um sorriso no rosto. Imagina Paulo escrevendo: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. É a notícia que eu dou para você: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Fala a pessoa que está do seu lado aí: se alegre. A graça do Senhor te basta. Esse é o bem mais precioso. Aleluia. Aleluia, aleluia. Então, quando eu entendo da graça,
Eu pego o versículo de Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Então eu entendo que tudo eu posso suportar qualquer dor. Tudo eu posso suportar qualquer perda. Tudo eu posso suportar qualquer espera. E tudo eu posso suportar qualquer perseguição. E viver de uma vida alegre, feliz. Versículo 12, Filipenses 4:12, ele fala assim: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Ele está falando literalmente, irmãos, de um momento que ele, às vezes, não tinha o que comer como missionário. Mas ele também está falando que o momento tinha de abundância. Estava lá a mesa repleta. E Paulo entendeu que, por causa da graça do Senhor, de viver uma vida plena em Deus, tem comida, louvado seja o nome do Senhor. Não tem comida, louvado seja o nome do Senhor. Você está entendendo? Por quê? E eu vou viver contente. Eu lembro um testemunho do pastor Eloy, está gravado, ele já falou publicamente. Ele conta que a mãe dele era menor, estava lá na cidade, lá no Peru, e criança, não tinha o que comer, não tinha mais nada, e criança não sabe se está faltando comida na casa. E chegou com a mamãe, e aí, o que vai ter comida hoje? O que vai ter lá comida lá hoje? Não sei falar espanhol não. O que vai ter comida? Aí a mãe olhou, não tem nada. Mas saiba viver pela fé e viver com alegria. Viver por causa que a minha graça te basta. Aquela mãe entendeu isso. Ela não sabia nem ler e escrever e se converteu, sabe, irmãos, impressionante a vida dela. O pastor Eloy conta. E aquela mulher levantou a voz e falou assim: meu filho, Deus vai providenciar o almoço. Aí a criança, só que ela olhou e foi para a fé. Mas ela declarou palavra. Daqui a pouco chega um certo horário, passa, irmãos, não sabe de onde. Jabuti, uma tartaruga enorme na frente da casa. Aí a mãe tá vendo? Menino, corre lá. E pegaram essa jabuti, a tartaruga, e matou, Deus trouxe. E fizeram guisado. Ei, sabe o que aconteceu? Aquela mãe preparou a comida para aquele dia e ainda separou e falou: agora, menino, separa e começa a abençoar os vizinhos, porque quando a bênção do Senhor vem para sua casa, ela vem abençoar a tua família e ao redor da tua casa também. A bênção do Senhor vem completa para a sua vida. Sabe, irmãos? Mas viver de uma vida contente. Viver que já tem a graça do Senhor. E a graça do Senhor basta. Se você tem a graça do Senhor, você já tem tudo. Então pode passar o que for, a situação que for, meu irmão, minha amada irmã, Deus está com você. A graça do Senhor, ela te alcança. E essa graça, você pode todas as coisas, porque Ele te fortalece. Aleluia, 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 aleluia. E eu entendo então. Aí Paulo, ele fala bem assim, no versículo 14: todavia, fizeste bem associando-me na minha tribulação. Ele estava atribulado, ele estava em cadeia, ele estava preso. E aquela igreja se associou à tribulação do apóstolo, a tribulação daquele missionário. Se associou. Que tribulação, irmãos, terrível, de cadeia. Eu não sei qual é a tua tribulação, mas uma coisa eu sei. Eu entendo que por causa da graça, tudo eu posso. Amar aquela pessoa que me feriu. Talvez seja uma tribulação dessa. Você pode perdoar aquela pessoa que te traiu. Talvez seja uma tribulação horrível. Você pode crer mesmo sem ver. Você pode crer mesmo sem ver. Sabe, irmãos, você pode servir a Deus ainda ferido por alguma circunstância. Por quê? Porque a graça do Senhor te basta. E aí Ele te fortalece. Então você pode todas as coisas. É a tribulação. Irmãos, Jesus passou também por muitas tribulações. Mateus capítulo 26, o próprio Senhor Jesus, Ele diz assim, no versículo 31, essa noite vocês vão ficar escandalizados. Por que escandalizados? Porque aquele povo, aqueles discípulos esperavam uma libertação de um império político, o império romano. Jesus não veio libertar o povo de um imperador. Jesus veio libertar o povo da escravidão do pecado. Eles não entendiam isso. E Ele falou bem assim: vocês vão ficar escandalizados, porque essa noite, diz as Escrituras, que Ele declara: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Ele está falando: eu vou ser ferido,
eu vou passar por tribulação. E as pessoas ao meu redor, perna para que te quero. Vou ficar sozinho. E foi isso que aconteceu mesmo. Eu não sei qual é a tribulação que você esteja vivendo. Talvez até os seus amigos, pegaram o beco. Talvez você tinha uma expectativa de alguém da tua família que ia estar próximo de você e não fez aquilo que você tanto desejava. Sabe, deixa eu dizer uma coisa, foi uma tribulação. Jesus também passou por essa tribulação. Jesus também enfrentou um dos piores sentimentos que alguém pode ter por outra pessoa, que é o sentimento da ingratidão. Jesus cura 10 leprosos. Está lá em Lucas capítulo 17. 10 leprosos. Volta apenas um para agradecer. Aí Jesus pergunta no versículo 17: não eram 10 que foram curados? Jesus parece que se faz meio de não sabido, uma de desentendido. Talvez um, ele curou 10, ele sabia. Talvez um agradecer. Cadê os outros? E ele pergunta: onde é que estão os 9? Irmãos, talvez você esteja enfrentando momentos de ingratidão por alguém. Momentos de ingratidão, tribulação terrível. Jesus ele também foi traído através de um beijo. Jesus foi traído por uma pessoa que ele passou 1 ano e 8 meses discipulando, treinando, cuidando, ensinando. Ele vendo os milagres. E esse mesmo irmão, chamado Judas, ele traiu Jesus com um beijo. Talvez você foi traído, ou qualquer circunstância aconteceu na tua vida tão trágico. Mas sabe o que Jesus disse? Eu não sei qual é a luta da sua vida. Mas Jesus disse o seguinte, João 16:33. Estas coisas eu vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições. Ei, levanta o teu rosto. Tem de bom ânimo. Saiba viver contente. Ele é o autor da graça. Ele não pode nem falar, minha graça te basta, porque Ele é a própria graça. E se, irmão, você aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, a graça do Senhor entrou na tua vida, então Ele fala assim, tem de bom ânimo, porque eu venci esse mundo. Você, irmãos, e eu não estou de frente de um povo apenas, sabe, não, eu estou de frente de um povo que não é simplesmente vencedor, é mais que vencedor em Cristo Jesus, por causa da graça do Senhor. Aleluia! Chega de derrota. Chega de viver uma vida de mimimi, de derrota. Ei, irmãos, eu vou parafrasear isso, interessante. Mas sabe, isso é uma realidade de vida, queridos. Você sabia que agora essa geração, eu estou falando da geração da minha filha, e a geração dos meus netos, ela está piorando. Antigamente, na minha geração, eu peguei um pouquinho dessa geração. Né? Meu pai pegou bem mais, meus pais, meus avós então. Quem lembra do metiolate? Metiolate. Quem sofreu com metiolate, irmãos? Eu vi o Leandro Hassum, comediante, falando esse exemplo. Por isso que eu estou trazendo para cá. Onde tinha aquela raquete de tênis maligna. Aí quando o menino se machucava na bicicleta, essa galera não sabe o que é isso. Se machucava, irmãos, era melhor esconder do pai e da mãe a ferida, do que enfrentar, do que a mãe olhar, ei, vem cá, o que é isso aí? Vamos desinfeccionar. Aí ela pegava o famoso metiolate, com aquela raquetezinha de tênis, tirava. Irmão, quando passava na ferida, a alma ia para o céu e voltava. De tanta dor, meu Deus, hoje, de tanta dor, e passava, e a mãe aguenta, e a mãe falava bem assim, eu te falei para você não aprontar, agora tá aí, você não ouviu pai e mãe, tá aí. Quem passou pelo metiolate aí? Tá todo mundo vivo aí? Glória a Deus. Aí a galera jovem não sabe o que é metiolate mais, aí você compra o metiolate para passar Nutella, geração Nutella. Sprayzinho. Deixa eu dizer uma coisa. Ei, sabe o que eu aprendo? Que a dor que você vive, que eu vivo, é apenas um processo para te amadurecer, para o teu crescimento te fortalecer cada vez mais. Então, não negue as tribulações da sua vida. Aprenda a viver contente. Aprenda a viver que a graça do Senhor já te basta. A dor que nós passamos é para te reajustar,
para que você tenha uma experiência com o Senhor cada vez mais. E eu te digo mais, meus amados irmãos, essa dor, ela tem prazo de validade, ela vai passar. Se você está passando por qualquer tipo de dor, eu te digo, nessa noite, já tem prazo de validade, ela vai cessar. Mas aprenda a viver pela graça. Aprenda a viver pela graça. Deus não quer que você seja um homem, uma mulher, sabe, fraca na fé. Não importa a tempestade, não importa o que você está vivendo. O que importa é que a graça do Senhor está aqui e você está firmado no Senhor. E você está alegre, e você está radiante de alegria. A alegria do Senhor é nossa força. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Comunidade nobre, você que está no YouTube, a alegria do Senhor é a tua força. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Glorifica Ele mesmo. Glorifica Ele. E aí ele diz o seguinte, o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 17: não que eu procure donativo. Irmãos, ninguém aqui está procurando donativo. Ninguém aqui está procurando nenhuma oferta. Ninguém está procurando nada. Sabe qual é o único propósito do apóstolo Paulo? É que o que interessa é que você tenha um fruto. E esse fruto vai aumentar o vosso crédito. Fruto de bondade. Fruto de uma boa atitude. De uma boa atitude. Ei, toda aliança ela é provada pelo fogo. Toda aliança ela é provada pelo fogo. Então, qualquer circunstância que você esteja vivendo, é apenas um momento para provar em quem você tem crido. Para provar. E eu concluo dizendo o seguinte. Versículo 19. E o meu Deus, segundo a riqueza da sua glória, Ele há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Sabe, nossa fé está baseada no Senhor Jesus. O apóstolo Paulo está falando que ele vai ser suprido em Cristo. Sabe por que em Cristo? Porque muitas vezes nós queremos passar pelas circunstâncias na força do nosso braço, baseado no nosso conhecimento, baseado, sabe, no conhecimento humano que você tem. Deixa eu resolver, deixa isso aqui, não, eu vou resolver. Para com orgulho, para com a soberba, se humilhe diante da presença daquele que pode resolver, chamado Jesus Cristo. É Ele que vai suprir, é Ele que tem a esperança, é Ele que te dá a vitória, é Ele que vai te alinhar e te reajustar, é Ele, porque se não for por Ele, irmãos, e você pode até passar pela circunstância, se você não reconhecer Ele, você não vai dar glória a Deus. E aí a tua fé daqui a pouco pode passar qualquer outro vento, e a tempestade bater e você cair de novo. Mas uma fé firmada, reconhecendo e alinhada e ajustada, que tudo é por causa dEle. Não é sobre você, é sobre Ele. Não é sobre as tuas circunstâncias, é sobre Ele. E aí nele, Ele vai suprir cada uma das tuas necessidades. É nele, é nele. Aí você deixa a palavra entrar no teu coração e a palavra vai te nortear. E aí, irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Alguns anos atrás, já vou encerrar. Alguns anos atrás, tive um discipulador, eu tenho um discipulador. Eu não reúno com ele agora, mas de vez em quando a gente bate um papo. Ele chegava comigo e ele falava assim: Júnior, você está feliz? E eu olhava para mim, eu dizia: eu estou bem, nada. Mas vira e mexe ele perguntava de novo. E aquelas perguntas eu não entendia até que eu fui entender alguns tempos atrás. Tiraram uma foto minha, no início do ministério, eu estava tocando o teclado. Eu era magro que dava dó. Naquela época eu não usava terno, mas se eu usasse, meu terno era de uma listra só. Magro, irmãos, agora eu estou mais gordinho. Adriane, não sei como ela se apaixonou por aquele jovem de 17, 18 anos, que a calça, o fundo vinha até aqui. E olhava, e aí eu lembro que tiraram uma foto, eu estava no teclado. Eu olhei para aquela foto e eu lembrei da pergunta do meu discipulador: Júnior, tu está feliz? E eu olhei para aquela foto minha. Eu estava fazendo a pergunta para aquele cara da foto: ei, tu está feliz? Não sei se dá para... Esqueci de achar essa foto, amor. Acho que você sabe qual é.
Estava lá para baixo. Um chubento, como meu discipulador fala. Tá lá. E aí, lembrei daquela foto, das perguntas que ele me fazia. E eu lembrei do bispo Eurípides, lá da igreja do Ministério dos para os Povos. Eu vou usar as palavras dele. Então, se ele falou, então eu posso falar, tá? Ele pregando certas vezes aqui na igreja. Tem muitos anos essa história. Ele trouxe uma mensagem sobre a cretina da alma. A alma são nossas emoções, nossa razão. O bispo Eurípides usava esse, olha, a tua alma é uma cretina. A tua alma é uma cretina. É você que tem que controlar as tuas emoções. É você. É você que tem que decidir ser feliz. É você. Às vezes, eu sei que nós temos temperamentos, e eu me incluo nisso. Eu confesso, eu não estava triste, mas eu estava lá. Parece um morto. Você tem que aprender que a cretina da alma quer te colocar para baixo. Mas o Senhor está te dando vida, e vida é abundância. E Ele está pegando essa cretina da alma. Ei, se ajusta, rapaz. Toma juízo. Bora que a vida não terminou. Bora que a vida é bela. Bora que a minha graça te basta. Vambora, porque o Senhor é contigo. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Ei, pega a tua alma. Eu vou ser feliz. E leva. E dá um sorrisão. Para de ficar reclamando da vida. Ai, meu Deus do céu. Ei, tudo eu posso, daquele que me fortalece. Deixa essa cretina da alma no lugar dela e tenha a felicidade em Cristo Jesus, porque Ele te faz feliz. A minha graça te basta. Fique em pé aí, meus amados irmãos. Tudo eu posso. Não é porque eu sou forte, mas é porque Ele me fortalece. Eu compreendo que às vezes nós estamos precisando de ajuda, às vezes nós estamos em depressão. Eu compreendo isso. Nunca negue essa doença. Nunca negue. Mas deixa eu te falar uma coisa. A nossa força, ela não é mental. A nossa força, ela não é emocional. A nossa força, ela é espiritual. E se você tem a graça do Senhor, às vezes nós entramos em processo de depressão. Eu conheço isso, porque eu já tive um processo bem dolorido. Mas a minha graça te basta. Na graça do Senhor, levanta o ânimo, levanta dessa cadeira, levanta da tua cama, vá para a luta, porque o Senhor já te deu a vitória. Levanta, levanta. Suporte, irmãos. Suporte no meio da adversidade, no meio de cadeia. Suporte, porque Deus é convosco. Aleluia. Olá, queridos, eu espero que essa mensagem tenha abençoado o seu coração. E eu te peço, não esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar, que essa mensagem chegue para muitas outras pessoas. A graça do Senhor nos basta. E eu quero deixar 2 recados para você. Nós temos irmãos aqui da nossa igreja que gravaram um clipe, e isso mesmo, um clipe de uma música autoral que está muito lindo, muito lindo. E eu vou deixar na descrição desse vídeo para você acessar, de ir lá, curtir, compartilhar, apoiar nossos amados irmãos que têm esse ministério de música. O segundo recado é que se você sentir no seu coração a vontade de cooperar com esse canal, eu vou deixar o meu Pix. Nós queremos melhorar, né, com microfones, com novos equipamentos, com câmera. Então, se você deseja cooperar com esse canal e fale bem assim, eu quero realmente que essa mensagem chegue com muita qualidade para muitas pessoas. Então, se você sentir no seu coração, eu vou deixar meu Pix aqui e você pode cooperar com qualquer valor, enfim, nada obrigado, tudo pela graça. Se você se sentir no coração, então nos ajude, tá bom? Um beijo no seu coração. Fique na paz do Senhor. Até a próxima mensagem dessa série, As Cartas de um Prisioneiro. Tchau.